Pois é, vocês viram o poema Erro de Português, e agora a gente vai retomar a nossa aula, primeiro problematizando o conceito de índio. Então, esse conceito, ele é elaborado e implementado no contexto das invasões e conquistas territoriais europeias aqui nas Américas. Então, esse conceito, quando os espanhóis, né, o Colombo especificamente, chegou nas Américas, ele, ao ver, né, os povos indígenas, ele teve a impressão de estar em contato com populações das Índias, ele achou que estava nas Índias, e a partir daí, esse nome índios, ele ficou, né, foi permanecendo. Agora, o que acontece é que esse conceito, ele foi e continua sendo um conceito criado e manipulado através de representações em que, em muitos casos, não há uma implicação com as identidades e as culturas dos diversos povos indígenas aqui do Brasil. Então, a gente tem uma ideia de índio, quando a gente pensa em índio e fala sobre índio, e muitas vezes vê o índio representado no livro didático, a gente os vê sempre naquele mesmo padrão, né? O índio apresentado pintado, com o corpo relativamente nu, dentro de uma aldeia, né? Com as casas de palha, e aí se diz, não, o índio mora na maloca, né? O chefe é o cacique, o líder religioso é o pajé. Então a gente tem toda uma padronização e uma generalização em relação a esse conceito que precisa ser revisto pelos professores e apresentado a partir de toda uma série de referências que estão aí postas, não é isso? Então, no caso aqui do Nordeste, isso se torna mais grave, isso a gente vai ver mais adiante. Mas, na história, né, do ensino da temática indígena da escola, uma referência bastante interessante para a gente poder pensar, né, nessa questão da presença da temática indígena na escola é o Dia do Índio. E o Dia do Índio ele também tem uma história, né? Essa história é a seguinte: em 1940, teve um congresso indigenista interamericano lá no México. Então, intelectuais nacionalistas mexicanos, eles se organizaram, se articularam e mantiveram contato com intelectuais nacionalistas de outros países da América Latina e também dos Estados Unidos, e fizeram um encontro, né? Aí teve lá delegados indigenistas do Panamá, Chile, Estados Unidos, né, do México, e nas reuniões que eles fizeram lá, e essas reuniões, assim, houve uma resistência muito grande dos povos indígenas convidados a participarem. Do Brasil, nenhum povo indígena foi convidado e também não teve nenhum representante brasileiro. Mas os poucos índios que participaram desse congresso, e timidamente, eles, no final do congresso, eles participaram de uma discussão onde foi apontado o seguinte, né, o estabelecimento pelos governos dos países americanos do dia 19 de abril para comemorar o Dia do Índio. Mas outra coisa importante, né, que esse dia ficaria dedicado ao estudo do problema do índio atual pelas diversas instituições de ensino. E aí eu faço uma pergunta. Aliás, antes dessa pergunta, vamos ao seguinte. O Brasil, né, ele veio efetivamente a adotar essa recomendação a partir do Decreto-Lei número 5.540 de 1943. Esse decreto foi assinado pelo Getúlio Vargas e os ministros Apolônio Salles e Oswaldo Aranha, a partir de uma sugestão do Marechal Rondon, né? O Marechal Rondon, como militar e preocupado com a questão indígena e em contato com essas discussões lá no México, então ele propõe ao Getúlio Vargas e isso é implementado no Brasil. Bem, então vamos às perguntas. Quem lembra de ter estudado o problema do índio atual nas escolas? E hoje, o que tem sido estudado sobre o índio nas escolas? Então, repara, essa questão de estudar o problema atual é algo que é fundamental, né? E se a gente for levar em conta
que até hoje, né, depois de 1940, né, olha quantos anos, né, se passaram. Ao longo de todo esse tempo, as escolas no Brasil, elas nunca trabalharam efetivamente com essa questão do problema atual do índio. O que a gente vê nas escolas são as crianças, no dia do índio, sendo pintadas de índio, todo mundo tira, né, a blusa das crianças, coloca, né, no caso dos meninos, as meninas vão de biquíni, né? Então aquela coisa de colocar tinta guache no rosto, no corpo, e aí acaba que a criança ela apenas tem a oportunidade de folclorizar essa temática a partir da referência a algumas músicas que, na maioria das vezes, não são nem músicas indígenas, é música da Xuxa, né? Ou então a música que aí já é uma referência melhor, da Bebe Consuelo, Todo Dia Era Dia de Índio, mas ainda assim não se tem uma oportunidade efetiva de se discutir a temática indígena a partir de uma densidade informacional maior, de se trabalhar com a história indígena desde o período colonial até os dias de hoje, disso estar articulado com outros conteúdos em sala de aula, como prevê a Lei 11.645, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena no ensino, na educação básica, e que esse ensino ele seja estabelecido enquanto tema transversal, trabalhado nas diversas disciplinas, né? Então, não só na história, mas em língua portuguesa, em artes, geografia, ciências. Então, são uma série de conteúdos que podem estar sendo trabalhados pelos alunos e que não são. Se a gente for ver, por exemplo, a referência da aula anterior relacionada à agricultura indígena, aquele tema é um tema riquíssimo e que a gente pode trabalhar em sala de aula com os alunos, levando em conta, por exemplo, as matas, né, nas cidades que a gente mora, como sendo verdadeiros museus de cultura indígena. Né? Por que o Museu de Cultura Indígena? Porque ali a gente tem aquelas plantas que têm nomes, que foram nomes dados a partir de uma classificação botânica indígena, temos animais a partir de uma classificação zoológica, né, feita por povos indígenas. Então, a gente dá nomes a plantas e a animais a partir de uma classificação indígena. Isso em todo o território nacional é verdade. Né? Fazemos usos de plantas como a mandioca. A mandioca é uma das plantas mais revolucionárias que temos no mundo, né? Não só pela sua potencialidade produtiva, a necessidade de terras menos férteis, como também pelo uso que se faz da mesma. Né? Então, para você poder produzir a farinha, você vai produzir a farinha de uma raiz que é extremamente tóxica, né? Tem o ácido cianídrico, que ele precisa ser eliminado para que você possa consumir aquela raiz. Então, ela vai passar por um processo complexo, né? Ela vai ser ralada, vai ser espremida. Quando ela é espremida, é retirada aquele suco, né? Que em algumas regiões o pessoal chama de manipoeira. No norte do país o pessoal chama de tucupi, né? Lá eles usam ainda como alimento. Aqui no Nordeste nós desprezamos essa água. Em algumas experiências essa água ela tem sido utilizada para fazer adubação foliar de plantas. Mas então existe todo um conhecimento zoobotânico dessas sociedades indígenas que poderiam estar sendo trabalhados na aula de ciências, articulados com a aula de história, de geografia, né? Então, assim, são muitos conhecimentos. Então, todos os povos indígenas, eles têm informações preciosas que a gente pode estar trabalhando em sala de aula pelos alunos. Mas, quando a gente fala, né, dos povos indígenas, é importante a gente ter em mente o seguinte, de que a população indígena hoje no Brasil é uma população relativamente, né, pequena em relação à população brasileira como um todo, mas hoje eles somam, né, 600 mil pessoas. A quantidade de etnias também é relativamente grande, são 216 etnias. Mas assim, a gente olhando para o passado, né, a população indígena, segundo as estimativas apresentadas, elas podem ter chegado a 5 milhões ou 10 milhões de pessoas. E a quantidade de etnias, talvez, né, 1000 povos, né, e 1000 línguas. Então, uma diversidade linguística muito grande. Então, nós temos hoje no Brasil cerca de 200 línguas indígenas faladas. Mas, assim, conhecemos muito pouco a respeito dessas línguas, né?
De um modo geral, o brasileiro, quando se refere às línguas indígenas, ele diz, ah, não, o índio fala o tupi. E os livros didáticos colocam ainda, muitos deles ainda falam isso, né? Os índios falam tupi. Então, isso não é verdade, né? Existem ainda cerca de 200 línguas faladas no Brasil e é importante que o professor trabalhe com os alunos com esses referenciais, além de poder trabalhar esses referenciais na própria aula de português. Porque a língua portuguesa falada por nós brasileiros é uma língua que tem uma contribuição muito grande das línguas indígenas, sobretudo da língua tupi. A língua tupi porque é a língua com a qual os primeiros portugueses tiveram contato. E esse contato também, ele teve uma participação efetiva dos jesuítas, através do estudo dessa língua, da elaboração de uma gramática, dicionários, né? E de desenvolver todo um trabalho de catequese através da língua tupi ou da remoldagem dessa língua através de uma nova língua, a língua do trabalho missionário, que é chamada de língua geral, ou Nhengatu. Essa língua Nhengatu, ela foi falada no Brasil ao longo do século XVI, XVII, em algumas regiões do país até o século XVIII, como em São Paulo. Era uma língua muito falada no Brasil, né? Só com a presença do Marquês de Pombal e toda uma legislação indigenista que ele implementa no Brasil, é que ele acabou estabelecendo, enquanto medida do Estado português em relação aos aldeamentos indígenas, a extinção dos mesmos, a expulsão dos jesuítas e a proibição de que nesses aldeamentos, que foram transformados em vilas, se falasse as línguas indígenas, ou especificamente o Nhengatu. Aqui no Brasil, apenas um estado, um município brasileiro mantém efetivamente a fala do Nhengatu, que é São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Então, lá em São Gabriel, boa parte da população ainda fala o Nhengatu. E isso é reconhecido, inclusive, como uma das línguas oficiais do município. É um dado importante, né? Mas essa questão das populações indígenas, né, é importante a gente perceber o seguinte, que se hoje, né, a gente tem um censo do IBGE que aponta para uma presença indígena de 600 mil pessoas, essa, na verdade, é a constatação de um processo que até a década de 70 não se reconhecia, que é do aumento populacional indígena. Até a década de 1970, o discurso que predominava por parte dos intelectuais, né, sobretudo antropólogos e o próprio governo brasileiro, é de que os povos indígenas eles estavam em processo de extinção por conta de um declínio demográfico muito grande, né? Esse declínio demográfico fica constatado até mesmo nessa referência que eu passei para vocês, né, de que quando da chegada dos portugueses e a invasão dos territórios indígenas, essa população era de aproximadamente 5 a 10 milhões de pessoas, e se a gente for fazer uma comparação, né, desses números para os números atuais de 600 mil pessoas, é lógico que temos aí um declínio imenso, né, em função de toda uma série de lutas travadas, né, lutas de resistências travadas pelos povos indígenas, e essa guerra, né, ela foi bastante traumática para os povos indígenas, não só pela perda de populações, né, uma depopulação muito grande, o desaparecimento de povos, como também perdas culturais significativas. Mas é importante perceber, então, que a partir de 1970, esse declínio ele deixa de se estabelecer, né, e essas perspectivas apontadas para as populações indígenas de desaparecimento, também elas caíram completamente por terra. Essa questão do declínio demográfico indígena, que era algo muito presente no discurso intelectual e também oficial em relação aos povos indígenas, inclusive muitos apontavam para uma perspectiva de extinção dos povos indígenas, então o discurso oficial era esse. Existia também toda uma legislação que pregava a integração do índio a uma pretensa comunhão nacional. Isso, na verdade, a partir dos anos 90, cai por terra, não só pelo amadurecimento
das teorias antropológicas em relação à questão das populações indígenas no Brasil e no mundo, como também pela própria articulação das populações indígenas, da maior assistência por parte do governo aos problemas de saúde. Então, se observa um relativo, né, aumento, e um aumento também que ele é progressivo das populações indígenas no país. Então, a gente tem, por exemplo, em 1991, quando do último censo do IBGE, né, a gente tem 0,2% da população. Isso em 91. Já em 2000, a gente tem um aumento sistemático, né, de 0,2% para 4,1% da população. Então, esse é um aumento significativo, né? Para vocês terem uma ideia, aqui na Bahia, em 2000, tínhamos aqui 25 mil índios, né? Esses são dados da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que presta assistência médica às populações indígenas na Bahia. Mas, entre 1993 e 1994, nós tínhamos 22 mil índios. Então, comparando-se, né, esses dados, nós observamos aí um crescimento de 13,6% da população indígena. Então, esses dados são importantes e revelam uma outra situação das populações indígenas no Brasil, que não aquela apontada por uma série de cientistas sociais e de agentes do governo que apontavam para a extinção dos povos indígenas até o ano 2000, né? Mas essa realidade é bem outra. Agora, vamos ver aqui algumas imagens, né, com relação aos povos indígenas, aqui na Bahia especificamente. Porque aqui na Bahia, se a gente fala na existência de 200 povos no Brasil como um todo, aqui na Bahia nós temos 14 diferentes etnias que estão localizadas em territórios indígenas com a seguinte distribuição populacional por regiões e municípios, né? Vocês têm aí um mapa dos índios na Bahia, né? E, então, aqui na Bahia, no extremo sul, nós temos 7.799 indivíduos. Esses indivíduos, eles são das etnias Pataxó e Tupinambá de Belmonte, nos municípios de Belmonte, Itamaraju, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz de Cabralha. Temos também o Sul e o Baixo Sul. Lá no Sul e o Baixo Sul, nós temos 6.120 indivíduos das etnias Pataxó-Ranhanhém, inclusive Baenã, Camacã, Quiriri-Sapuyá e Tupinambá do Camamu. Porque, assim, no caso dos Pataxó-Ranhanhém, eles, ao longo do processo de constituição desse povo, houve uma aglutinação de povos, né, por conta da política indigenista, sobretudo com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e a criação da Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu, lá no município de Pau-Brasil, onde vários povos, esses povos aí, Baenã, Camacã, Quiriri-Sapuyá e Tupinambá do Camamu, eles foram ajuntados e, a partir de um processo, né, de casamentos interétnicos, esse povo passou a se identificar de uma forma comum, que eles deram o nome de Pataxó-Ranhanhém. Além dos Pataxó-Ranhanhém, temos também, em outros municípios, né, no caso de Olivença especificamente, nós temos Tupinambá, que estão nos municípios de Buerarema, Camacã e também lá em Camamu, em Ilhéus, Itaju do Colônia, Pau-Brasil e Una. Então, assim, são vários municípios lá no sul da Bahia com a presença indígena. No caso do Norte e Nordeste, são 7.150 indivíduos das etnias Aticum, Caimbé, Cantaruré, Quiriri, Pancararé, Trucá, Tumbalalá, Tuxá, Ixucuru, Cariri. Esses índios, eles estão localizados nos municípios de Abaré, Banzaê, Curaçá, Euclides da Cunha, Glória, Paulo Afonso, Rodelas e Sobradinho. Agora, é importante a gente perceber, né, que esses povos que estão sendo aqui enumerados e também esses agora do Oeste, né? No Oeste nós temos 1.143 indivíduos das etnias Aticum, Quiriri, Pancaru, né, o Quinani e Tuxá. Eles estão nos municípios de Angical, Ibotirama, Moquém do São Francisco, Santa Rita de Cássia e Serra do Ramalho. Aí o que é que acontece?
todos esses índios aqui da Bahia, eles têm características históricas que são bastante comuns, né? As histórias de contato, elas são relativamente idênticas, no caso, assim, observando-se por regiões. Então, no caso da região aqui do Recôncavo, né, baiano, a gente tem toda uma realidade relativamente comum em relação à instalação da cana-de-açúcar e a ocupação dos territórios indígenas, a formação dos aldeamentos missionários. Tudo isso fez com que se estabelecesse aqui uma identidade étnica comum até um determinado tempo na história, né, até o início do século XVIII, e esses povos acabaram sendo extintos ou absorvidos pela sociedade envolvente. Temos, então, aqui no Recôncavo, várias comunidades, não só em Salvador, como em outras localidades do estado, aqui no Recôncavo, em que temos pessoas com características, né, fenótipos, né, fenótipos indígenas. Então, assim, há uma miscigenação muito grande, né? Esse processo histórico levou, inclusive, a uma perda dessa afirmação de uma identidade indígena. Mas, assim, fora aqui o Recôncavo, em outras regiões do estado, como vocês viram, há uma presença indígena muito grande. Agora, essa presença indígena também é marcada por esse processo histórico, um processo histórico, como eu já disse aqui, muito violento, né? E toda essa violência perpetrada para com os povos indígenas resultou em situações como a perda da língua, né? A língua dos povos indígenas aqui na Bahia, elas já não são mais faladas, né? A língua indígena hoje aqui na Bahia é o português, ou o português indígena, né? É um português falado por eles com a forte presença de suas línguas nativas ou maternas, originais, né? Com a presença de vocábulos, com um ritmo próprio, que alguns linguistas ou etnolinguistas, eles apontam como sendo dialetos do português, né? Um dialeto quiriri, tuxá, caimbé, pataxó, né? Mas, assim, o que é efetivo é de que você tem línguas com características que são bastante próprias. E essas marcas, então, do colonialismo, elas estão muito presentes nessas sociedades, né? Vejamos aqui uma foto dos índios quiriri, né? E os índios quiriri, eu vou falar um pouco aqui sobre eles, sobre a sua história de contato com o mundo dos brancos, para vocês terem uma ideia mais precisa de um povo, né? De contextualizar a referência de vocês em relação aos povos indígenas aqui na Bahia, né? Então, assim, uma das referências mais significativas com relação aos quiriri é assim, na sua relação com o mundo dos brancos, né, com o processo de colonização, é a criação dos aldeamentos missionários na região norte da Bahia, né? Esses aldeamentos, no século XVIII, XVII, XVIII, né, esses aldeamentos eles são efetivados ao longo do Nordeste, com o objetivo, segundo os jesuítas, né, que foram os que estabeleceram essa proposta e que foi, em certa medida, aceita pela coroa portuguesa, com o objetivo de proteger os índios da expansão da pecuária no sertão, né? Então, no início do século XVIII, é dada, ou doada pela coroa portuguesa, uma légua em quadra de terras aos quiriri e aos demais povos com aldeias no sertão. Com mais esses aldeamentos, né, ou aldeias indígenas, com mais de 100 casais, né? As referências para essa história, né, dos povos indígenas no sertão, a gente pode encontrar em escritos como a da Maria de Lourdes Bandeira, que em 1972 escreveu sobre essa história quiriri, né? Mas, então, no caso específico dos quiriri, ela fala da criação do aldeamento missionário de Saco dos Morcegos. Esse aldeamento, ele aglutinou, né, 4 aldeias, aliás, essa é uma das 4 aldeias que são criadas aí no norte da Bahia, dessa etnia Quipeá-Quiriri, né, como eles eram reconhecidos nessa época, né? E essa população, na época, ela era estimada em 700 casais. Então, ela possuía, né, uma área de
uma légua de sesmaria, né, que era a medida utilizada na época, que corresponde a 6.600 metros. Essa légua ela era estabelecida a partir de uma referência que era o centro da aldeia, né, no caso lá de Mirandela, o centro é a igreja de Mirandela, né? Então, a partir dessa igreja que foi ali construída, em direção a todas as partes, né, formando um octógono regular de 12.320 hectares. Né? Então, esse octógono regular de 12.320 hectares é que constituiu esse aldeamento de Saco dos Morcegos. Então, eu já falei aqui para vocês da importância de a gente contextualizar as referências em relação aos povos indígenas. No início dessa aula, eu falei para vocês sobre a questão da expulsão dos jesuítas do Brasil e a medida adotada pelo Marquês de Pombal de transformar as aldeias indígenas em vilas, né? Deixarem de ser aldeamentos e passarem a condição de vila. Então, o que é que vai acontecer em relação aos Quiriri? Né? Essa aldeia de Saco dos Morcegos, ela vai ser elevada à vila, né, em 1770, e a denominação, né, de Saco dos Morcegos, ela é mudada, né, eles passam a ter a vila de Mirandela, né, então é substituído o nome de Saco dos Morcegos por Vila de Mirandela. E outra questão, esses índios eles passam a ser submetidos à administração civil, né? E já no século XIX eles terão lá os diretores de índios, né? E essas referências elas são fundamentais, né? Porque é a partir dessas medidas adotadas pela administração colonial, a partir da extinção dos aldeamentos, que a gente vai observar a extinção das demais aldeias dos índios Quipeá-Quiriri. Então, o único, né, povo que ainda resistirá de uma forma efetiva enquanto grupo com a aldeia, né, e depois a vila, serão esses lá de Mirandela. E, então, essa administração civil nas aldeias do sertão, ela representará todo um processo de indiferenciação entre índios e colonos, né? Esses povos indígenas eles passarão por um processo de invasão de suas terras e todo um processo de desindianização, né, ao qual não resistirão a maioria desses povos aí do sertão. E teremos, né, como marca assim, bastante significativa aí no norte da Bahia, a sobrevivência desses Quiriri de Mirandela. Essa sobrevivência dos Quiriri se deve não só a uma resistência efetiva deles ao processo de colonização, como também a localização mais afastada deles em relação às rotas de pecuária e também a uma relativa inferioridade da fertilidade das terras do território deles. Então, assim, as terras deles não estavam sendo muito cobiçadas, como foi o caso das outras terras de aldeamentos dos outros índios Quiriri e Quipeá, né? Agora, no século XIX, essa situação de vulnerabilidade dos povos indígenas, ela permanece, né? É um contexto marcado por uma série de perseguições e desmandos administrativos por parte dos diretores de índios, né? Esses diretores, eles frequentemente estarão contrários aos próprios direitos e interesses dos povos indígenas. Mesmo com a extinção, né, dessa diretoria, essa vulnerabilidade ela permanece, ela até se agudiza mais, né, e os povos indígenas passarão a ficar mais expostos a essa vulnerabilidade, né, e a cobiça de poceiros e de pequenos fazendeiros aí na região. Agora, em relação a todo esse processo, né, de ocupação dos territórios indígenas, e no caso especificamente dos Quiriri, eles têm um movimento muito importante em 1949, que é quando se instala lá em Mirandela um posto indígena do então Serviço de Proteção aos Índios. E aí a gente vai ter o início de um processo de reivindicação dos povos indígenas
pela retomada da área total, né, de Mirandela, porque assim o território Quiriri, ao longo desse tempo, ele foi sendo ocupado por não-índios. Então os índios passaram a conviver com os não-índios em seu território, apesar de se manterem, né, etnicamente ali diferenciados e com toda uma série de características, né, que os distinguiam em relação à sociedade envolvente. Eles, com a instalação do Serviço de Proteção aos Índios, eles passaram a reivindicar o restante do território que estava em poder dos não-índios. E esse processo que é deflagrado, né, então, com a criação do SPI, ele só vai ter um efetivo resultado recentemente, né, em 1995. Então, eles fazem todo um movimento que vai levar à retomada de Mirandela, retirando todos os não-índios daquela região, né? Essa retomada de Mirandela é um marco nesse processo de retomadas iniciadas pelos Quiriri, né? E esse processo ele tem continuidade ao longo da década de 90. Em 1993, eles se articulam novamente, né, de uma forma mais efetiva e conseguem retomar um outro povoado que é chamado lá de Gado Velhaco. Depois desse Gado Velhaco, em 1997, eles também conseguem uma nova retomada, que é a da Baixa da Cangalha. Já em 1998, né, eles conseguem a retomada dos demais povoados, que são os povoados de Marcação, Araçá, Segredo e Pau-Ferro. Quando eu falo povoados, né, assim, quando os não-índios eles ocupam o território Quiriri, ao longo desse processo de ocupação, essas áreas ocupadas por eles vão ganhando a condição de povoados. Esses povoados eles estavam dentro de um município que era de Ribeira do Pombal. O município de Ribeira do Pombal ele foi desmembrado, né, teve um desmembramento de parte do seu território, que é justamente uma área onde a maior parte do território Quiriri está, ou a maior parte do território, que é no município recentemente criado, né, na década de 90, que é o de Banzaê, que é onde hoje estão os Quiriri, né? Então, esse processo ele é importante para a gente entender a história do povo Quiriri. Essa história é uma história semelhante, em certa medida, aos demais povos indígenas no Nordeste, no Brasil, né, que estão estabelecendo toda uma retomada de seus territórios. Para vocês terem uma ideia mais efetiva dessa situação aqui no Nordeste da Bahia, né, no Sertão especificamente, eu vou deixar para vocês assistirem o vídeo Índios do Sertão, que é uma produção do IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, um programa, um filme, né, que faz parte de uma série que é Bahia Singular e Plural. Então, esse vídeo ele apresenta os diversos povos indígenas aqui do Nordeste e tem também comentários bastante significativos feitos por antropólogos que atuam junto a povos indígenas aqui na Bahia, que fazem parte de uma ONG indigenista chamada ANAI Bahia, que é a Associação Nacional de Ação Indigenista, que é uma entidade importante aqui no nosso estado, que ao longo da sua criação, desde a década dos finais de 1970, né, que vem se estabelecendo uma série de articulações juntamente com as populações indígenas aqui do Nordeste, no sentido de efetivar os direitos desses povos. E, então, eles têm trabalhos no campo do direito ligados à terra, à saúde, à educação, à demarcação, né, dos territórios indígenas, o estabelecimento de uma educação escolar indígena diferenciada, entre outras tantas ações desenvolvidas por essa ONG. Além disso, também o vídeo tem a participação de professores da UNEB, da UFBA, que têm participado dessa entidade e também desenvolvido trabalhos outros de pesquisa que são bastante importantes para a gente poder entender hoje a história dessas sociedades aqui na Bahia. Então é isso, a gente encerra mais essa aula e fica essa tarefa para vocês, para assistirem esse vídeo e depois fazerem também um comentário sobre o mesmo, que será a atividade de avaliação da aula de hoje.
Bem, uma outra atividade que eu vou deixar para vocês é que assistam ao documentário realizado pela TV UNEB em 2003, quando, juntamente com meus alunos de História da UNEB em Alagoinhas, fizemos uma visita, uma viagem de estudos ao povo Quiriri, lá em Mirandela, e também em Araçás. E esse documentário ele é importante para vocês, porque nele vocês vão ver como é fundamental para os estudantes a realização de trabalhos de campo e, no caso especificamente, aí um contato direto com populações indígenas aqui na Bahia. Esse trabalho ele foi realizado envolvendo não só os estudantes do curso de História lá de Alagoinhas, como também pesquisadores da UFBA, que atuam junto a comunidades indígenas, e também integrantes do grupo de formação de professores indígenas na Bahia. E aí vocês vão ver depoimentos desses pesquisadores, depoimento dos alunos, depoimento dos índios, e tudo isso de uma forma muito rica e significativa por conta do contexto em que esse trabalho foi realizado. Então a gente se dirigiu lá à comunidade de Mirandela e de Araçás, do território Quiriri, e então foi uma experiência muito rica. E é uma experiência que vocês próprios também podem estar realizando nos municípios onde vocês atuam, vendo aquele povo que está mais próximo de vocês e articular um contato com lideranças da comunidade e de apresentar um projeto dessa natureza, de visita, de desenvolvimento de um trabalho de campo junto à comunidade indígena. E esse trabalho ele deve ser feito primeiro com leituras específicas, com esse povo, sobre esse povo com o qual vocês estarão estabelecendo esse contato, e diálogos também anteriores com algum representante indígena, algumas orientações preliminares para a realização desse trabalho. A leitura de livros sobre o povo, especificamente a ser visitado. Então, essa é uma atividade que pode ser muito rica e que vocês podem estar desenvolvendo juntamente com seus alunos ou, se for o caso, articularem até com um grupo de professores do município, que pode ficar uma experiência inicial como essa, dessa visita de professores, e depois, num outro momento, a visita de uma turma ou de mais de uma turma à comunidade. No caso especificamente dos Quiriri, ele já tem um costume bastante consolidado, uma experiência consolidada em relação a esse tipo de trabalho, e no caso da TV UNEB, esse é o primeiro, já temos uma outra também viagem que foi realizada e documentada pela TV UNEB, além de outras, nós já fizemos mais de 8 viagens lá para o território Quiriri. Dessas 8, apenas 2 foram documentadas pela TV UNEB, mas isso prova assim, de que os índios Quiriri eles já têm assim, uma experiência de contato com esse tipo de atividade já bastante grande, e eles nos recebem com bastante abertura, e acaba sendo uma experiência fantástica. Então, assim, é uma experiência que todos que participam, eles voltam encantados e com uma série de preconceitos, de estereótipos sobre os povos indígenas completamente superados. Então, assim, é uma experiência muito rica, transformadora, e que estabelece, em relação ao estudo da temática indígena na sala de aula, uma mudança de paradigma muito grande. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês, e espero que consigam realizar essa e outras viagens junto a comunidades indígenas aqui na Bahia. Então, eu deixo para vocês um abraço forte. Espero que esse abraço aqui seja bem grande para poder abraçar todo mundo. Então, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Tchau.